WW de volta, agora o Lorival Santana se junta à equipe. Boa noite, Lorival. Boa noite, Carol. Boa noite, Daniel. Vamos falar sobre Paraguai. Após a confirmação da vitória de Santiago Peña nas eleições presidenciais, temas de interesse do Brasil, como a renegociação do Tratado de Itaipu e a relação com o país vizinho, que o país vizinho mantém com Taiwan, voltam à baila. Vamos acompanhar. Caberá a Peña, que assume o governo em agosto, discutir com o Brasil a revisão das regras que definem a tarifa de energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre os dois países. Pelo acordo firmado em 1973, tudo que é gerado na usina deve ser dividido meio a meio. Além disso, o Paraguai era obrigado a vender o seu excedente para o Brasil a preço de custo. Os paraguaios querem agora poder comercializar energia que não utilizam para outros países, praticando preços internacionais, inclusive para o Brasil. O Paraguai vem lidando com uma estagnação da economia que acomete o país desde a pandemia, com altos índices de pobreza, desemprego, informalidade e crescimento da violência, especialmente na fronteira com o Brasil. Outro tema a ser arbitrado e que só esperava o resultado das urnas é a aliança com Taiwan. O Paraguai é um dos poucos países que mantém relações com a ilha e não com a China. Agricultores locais enfrentam obstáculos para exportar soja e carne bovina para os chineses por conta disso. Durante a campanha, o presidente eleito repetiu que manterá inalterados os laços entre Assunção e Taiwan. Entretanto, o Brasil, como um gesto de agrado à China, aliada estratégica de boa parte do continente e integrante dos BRICS, pode pressionar para que essa política seja revista. Bem, senhores, dos dois pontos trazidos na reportagem, eu vou começar aqui a nossa conversa sobre esse Tratado de Itaipu, esse desejo do Paraguai de poder comercializar o excedente da energia com outros países. Lorival, entre Lula e Peña, pode sair qual acordo? Bem, a posição tradicional do Brasil é não aceitar, que esse excedente de energia seja vendido a outros países. Mas o presidente Lula, ele costuma surpreender, quando nas concessões que ele faz, ainda mais nesse campo da energia, fez concessões ao Evo Morales, aumentou o preço do gás que a gente comprava da Bolívia, Mas essa é uma posição tradicional do Brasil. Se não fosse o investimento brasileiro e a iniciativa brasileira, Itaipu não existiria. Por outro lado, eu estava conversando com um consultor paraguaio, Julio César Insaurralde, que ele estava me dizendo que no Paraguai existem hoje 239 indústrias que eles chamam de maquiladoras, que são montadoras, 70% são brasileiros, seriam 167 já. Em busca ali das boas condições, impostos mais baratos, mão de obra mais barata, leis trabalhistas mais fáceis e assim por diante, E que existe um plano, um desejo do Paraguai de ter 1.000 empresas, são 239, chegaram a 1.000. E que aí, concomitantemente, haveria um consumo muito maior e que eles acreditam que até 2035 eles vão consumir metade dessa energia, que é o que lhes cabe, Então, existe também essa perspectiva aí, mas por enquanto ainda são só desejos do Paraguai. Daniel, com relação a essa renegociação, qual que é a sua aposta? Pois é, Raquel, Santiago Peña assume só em 15 de agosto. Tem uma longa transição no Paraguai, maior até do que a nossa no Brasil. E a decisão, por enquanto, do governo brasileiro é de não negociar com a equipe de transição para não pagar um pedágio duas vezes. Qualquer concessão que se faça agora, no meio do caminho, ao renegociar ali o ponto central do tratado que está com a discussão em aberto, pode se repetir mais adiante no novo governo. Então, a decisão é deixar todas essas negociações para depois do 15 de agosto. O que está em negociação, exatamente, vai ser o anexo C. O Tratado de Itaipu completou 50 anos agora. Aos 50 anos, acabou-se de pagar toda a dívida contraída por Itaipu para pagar o financiamento da obra, e existem 3 anexos ao tratado. Um desses anexos, o último deles, o anexo C, é o anexo que define as condições de comercialização da energia. E o Paraguai, por ser um país muito menor,
não consome sequer a parte dele, a metade que cabe ao Paraguai da energia de Itaipu. Hoje é obrigado a vender para o Brasil com uma tarifa fixa, uma tarifa que os paraguaios consideram injusta, mas que está definida em contrato, está definida no anexo C. A grande pergunta que se abre nessa renegociação é o preço de venda e se o Paraguai poderia ou não vender para outros mercados. Hoje o Paraguai não tem linhas de transmissão que permitam escoar essa energia para o Chile ou para a Argentina, por exemplo. Aí a outra questão, se continuarem vendendo para o Brasil, eles venderão para as distribuidoras de energia numa forma de cotas, de modo que todos os consumidores do Centro-Sul recebem essa energia mais barata, ou eles poderão vender livremente no mercado brasileiro? Então, há uma série de perguntas ali que interessam muito ao consumidor brasileiro de energia, mas interessam mais ainda aos paraguaios que têm em Itaipu uma das suas principais fontes de renda. Daniel, que cumpriu a tradição, já me chamou de Raquel, então... Eu chamei de Raquel, desculpa, Carol. Não, mas normal, viu, Daniel? Normal. Já estamos acostumadas as duas. Mas vamos seguir aqui, Daniel. Lorival trazendo aqui um outro ponto aqui que trouxemos na reportagem, o reconhecimento da ilha de Taiwan pelo Paraguai, o que trava as relações com a China. É um assunto que ganha ainda mais relevância diante do cenário de estagnação econômica que o Paraguai vive. O Brasil pode ser uma peça importante nessa conversa? Aparentemente poderia, né? Já que o Brasil está muito alinhado com a China. Agora, eu estava conversando com o Roberto Codaz, que é um consultor lá em Assunção, paraguaio, e ele estava me dizendo que os Estados Unidos, por sua vez, pressionam o Paraguai a manter o reconhecimento diplomático de Taiwan, o que é engraçado, né? Porque os Estados Unidos, desde 79, reconhecem a China, trocaram Taiwan pela China, mas de qualquer maneira ele diz que existe um benefício ali, que a cada ano entre 50 e 100 milhões de dólares são enviados por Taiwan para o governante, ele disse assim, paraguaio, que eu vou até com disponibilidade muito flexível para os governantes, ou seja, esse dinheiro é usado ali com liberalidade pelos presidentes, então haveria esse incentivo para continuar reconhecendo Taiwan. E o Henrique Vargas Penha, que é um ótimo jornalista de política do ABC Color, jornal paraguaio, ele me disse o seguinte, olha, o grande vencedor dessa eleição é o presidente do Partido Colorado, que é Horácio Cartes, que foi presidente e foi objeto de sanções dos Estados Unidos, né, que ele é considerado corrupto, contrabandista, formação de quadrilha, uma série de crimes, e os Estados Unidos impuseram sanções contra ele. E o partido dele foi o grande vencedor. Aliás, a Marta Ferrara, que é a analista política lá de Assunção, me disse que essa é a maior vitória do Partido Colorado desde a ditadura, né, do Stroessner, que era do Colorado também. Então, diante de tudo isso, o Vargas Penha, ele acha assim que o Horácio Cartes pode chegar para os Estados Unidos e falar assim, olha, para de me amolar, para de me perseguir, porque senão eu vou reconhecer a China. Ele acha que pode haver esse tipo de situação também. Vamos ver. Daniel, para a gente encerrar, eu sei que você quer fazer uma pontuação e eu acrescento ainda uma pergunta para você responder bem rapidinho para a gente. Onde é que as pautas do Brasil e do Paraguai se encontram? Pois é, Carol, agora não vou te chamar de Raquel, pelo amor de Deus, me desculpe, tá? Mas só para corroborar aqui o tamanho da vitória aqui que o Lorival descrevia, né? O Partido Colorado, há tantos anos no poder, só teve uma interrupção ali com o Fernando Lugo no final dos anos 2000, Fernando Lugo sofreu um impeachment também relâmpago, né? Mas o Partido Colorado não só elegeu o Santiago Penha, como fez maioria no Senado, provavelmente maioria na Câmara, e dos 17 departamentos, digamos as províncias, os estados paraguaios, fez 15 governadores. Então, uma vitória acachapante do Partido Colorado. Paraguai é o terceiro maior produtor de soja do mundo, o oitavo maior produtor de carne bovina. Isso dá uma demonstração também do nível de interesse ali que existe de parte da sociedade paraguaia, em especial do agro, de abrir caminhos com a China, e acho que essa passa a ser uma grande discussão também, porque pouquíssimos países na América Latina são só 4, Paraguai, Belize, Haiti no Caribe
e Guatemala, que tem essa relação com Taiwan. E fico me perguntando se os Estados Unidos, apesar dessas considerações sobre Horácio Cartes, no final das contas não ficaram docemente aliviados com a eleição de Santiago Peña ao garantir que Taiwan será o país reconhecido por Paraguai, pelo menos no curto prazo.